Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Doutor Márcio, na última terça-feira, um ouvinte ligou para cá e fez a seguinte pergunta: olha, abri uma conta no banco e eles me avisaram que podia cancelar na hora que quisesse. E agora me informaram o seguinte, que eu vou ter que pagar uma taxa de R$100. Ela abriu essa conta há mais ou menos 90 dias. É correto o banco exigir uma taxa para que a pessoa cancele a conta? Marcos, é muito interessante a gente falar de bancos e de instituições financeiras. Antes eu quero fazer uma separação. Não confunda jamais o bancário, o economiário que trabalha ali, o caixa, o atendente do banco. Não confunda essa pessoa com o banqueiro. Eles estão envolvidos agora numa greve, inclusive, é muito justa. Eu já vi aí alguns comentários nas redes sociais, no sentido de que não tem motivo para greve, que é um pessoal que ganha muito, trabalha pouco. Isso não é verdade. É um pessoal que trabalha ali num sistema realmente muito difícil, muito duro. Se teve muito dinheiro, eu acho que foi no passado, né? Então um trabalho que não é dos mais fáceis. Aí falando agora do banqueiro, que é outro lado do sistema financeiro, dos bancos do país, o que você pensar de atuação errada, equivocada, contra a lei, nociva à população, você identifica no serviço do banco. Os bancos, trimestralmente, quem acompanha aí os telejornais, divulgam lucros recordes, lucros bilionários, e bancos não fabricam dinheiro, não fabricam valores. Então todo o lucro do banco é aquilo que ele vai tirando, que ele vai sugando do consumidor da instituição bancária, né? São juros, taxas, multas, cobranças, muitas delas indevidas, baseadas em regras internas do banco, mas em desacordo com o direito do consumidor, que é uma lei maior, que é uma lei federal. Nesse caso aí, da pergunta do ouvinte, a cobrança dessa taxa, ela é absolutamente ilegal. Não existe fundamento para contrato de permanência junto a uma instituição bancária. Quando você contrata, por exemplo, um pacote de TV por assinatura, um pacote de telefonia e contrata a fidelidade, você às vezes consegue uma promoção por 1 ano, por 2 anos ou por 6 meses, e nesse caso, se você quiser sair daquele contrato antes desse prazo da fidelidade, você tem que pagar uma multa. Essa multa não é considerada ilegal. Vários tribunais já decidiram que essa multa era legal, desde que ela seja explicada, seja explicada pormenorizadamente para o consumidor quando ele assina aquele contrato, e desde que o motivo da rescisão antecipada não seja defeito na prestação do serviço. Se você tem lá o serviço de internet em sua casa, mas o serviço está lhe desagradando, se a televisão que você contratou, o canal de assinatura, vive caindo o sinal, e você quer desistir por esse motivo, então não é justa a cobrança da multa, ainda que ela tenha sido contratada. Nesse caso aí, a multa pela permanência da conta é ilegal, é absurda, principalmente quando for dito ao consumidor que não existiria multa, porque até nos casos em que cabe, em que a lei, os tribunais não dizem que é ilegal, ela seria ilegal nesse momento, porque o contrato foi firmado de forma diferente, ele tem que ser cumprido. Outra pergunta é o seguinte: as óticas dão uma promoção para o oftalmologista, né? Parece que você vai numa ótica, compra um óculos, aí você ganha uma consulta com um determinado oftalmologista. Quase que não saía. A gente pede a notinha para descontar no imposto de renda e a ótica não dá. É correto isso? Não, não é correto. Essa é uma questão que ela já passa um pouquinho ali do direito do consumidor, certo, Marcos? Porque já tivemos muitos casos ali no Procon, já tive pessoas que pagam esses planos. Você paga algum plano, você associa um plano funerário ou algum outro tipo de serviço, e junto com isso você ganha descontos nas consultas médicas, por exemplo. E alguns médicos, alguns descontos, inclusive, são muito bons, descontos de 50%, alguns até maiores. E o médico lá, o profissional, ele só quer fornecer o recibo se você pagasse a consulta no valor integral. É a mesma coisa aí da ótica do oftalmologista. É uma questão de direito tributário, certo? Mas a lei é muito clara. Qualquer tipo de negócio que envolva pagamento, seja em dinheiro, até em escambo, em troca, seja como for, qualquer negócio que envolva pagamento em dinheiro, ele exige, que envolva pagamento, ele exige o recibo, né? Nota fiscal, cupom fiscal ou documento equivalente, que prove que aquele negócio foi realizado, tanto para as partes envolvidas como para a Receita Federal, né? Então, a lei é muito clara nesse ponto, inclusive é um crime fiscal, a não entrega.
Fala-se muito, houve um tempo uma campanha de o cidadão exigir, solicitar nota fiscal, mas ali é muito claro, ele não tem que pedir, tem que ser entregue a ele. Que é como acontece hoje em muitos estabelecimentos. Você passa no supermercado aqui na cidade, você paga, você quer embrulhar e quer ir embora, e às vezes a atendente diz, não, espera um pouquinho para tirar aqui o cupom. Isso é o correto. É o correto. Então, num caso desse aí que você solicita, que você nem teria a obrigação de pedir, ele devia lhe entregar o cupom da consulta ou da compra do óculos. Nesse caso que você solicita e não recebe, existe aí um ilícito acontecendo, certo? Que não é direito do consumidor, que o direito ele englobaria antes, se o serviço não foi prestado a contento ou se o produto foi entregue diferente no caso do óculos do que foi contratado, mas de nenhum modo pode faltar esse documento fiscal, que é um documento maior do que as partes que estão ali envolvidas, que é um documento que envolve o Tesouro Nacional. E nesse caso, quem deveria dar o recibo? A nota fiscal é a ótica ou é o oftalmologista? Cada profissional pelo seu serviço. O oculista, né, oftalmologista pelo serviço prestado, ou a consulta, e a ótica pelo produto adquirido, que é o óculos. Só para finalizar, o ouvinte faz a seguinte pergunta. Eu fui viajando para Natal, né? Abasteci aqui no posto de combustível em Caicó, a gasolina estava R$3,55, R$3,50, R$3,55. Cheguei em Jardim do Seridó, a 40 quilômetros de distância, abasteci a R$3,77, ou seja, 22 centavos de diferença de um município para outro. É legal isso? Marcos, logo que eu assumi aqui o PROCON na cidade de Caicó, em março, a primeira atividade que o PROCON do Estado, né, exerceu aqui na cidade foi justamente uma fiscalização que foi realizada em todos os postos de combustíveis do Rio Grande do Norte. Houve vários aumentos de impostos de dezembro, janeiro, fevereiro e março, e esses impostos eles refletiram no preço dos combustíveis. E o PROCON ele saiu notificando todos os postos de combustíveis do estado a justificar o aumento que aconteceram, os aumentos que aconteceram. Porque o Brasil ele pratica a política do livre mercado, né? No caso do posto de combustível, o que é crime é o nivelamento do preço. Não pode haver o cartel. Se eles colocam ali, se por acaso, como já quem acompanha o jornal já viu, já saiu reportagens aí com consulta, com escutas telefônicas, gravações de conversas, onde mostra que há um nivelamento de preço, acontece muito em grandes cidades. Os postos, eles mudam ali o preço de um para o outro, de 1 centavo, isso tudo organizado antes. Para quê? Para que o consumidor não tenha saída, não tenha como procurar um preço melhor em algum posto ou outro. Então, o nivelamento ele é legal, mas o aumento de preço, a partir do momento que você já tem um valor estabelecido sem justa causa, também é proibido pelo direito do consumidor, né? Por isso que nos aumentos que aconteceram no começo do ano, cada posto foi notificado a justificar item por item, mês a mês, os aumentos que foram aplicados no combustível. E uns únicos postos, eu não sei se foi mais de um, mas eu me lembro bem que realmente essa notificação gerou um processo posterior, justamente lá Jardim do Seridó, né? Onde foi identificado o preço realmente praticado fora do padrão do estado, mais alto que em todos os lugares do nosso estado. Esse processo aí está andando. Essa informação que chega agora aí pelo telefone, eu já vou repassar hoje mesmo lá para a fiscalização do PROCON em Natal, porque a gente vê que mesmo com o processo em andamento, a medida não foi corrigida. Não sei se eles justificaram, porque é um preço muito diferenciado, né? Mas enfim, não existe processo sem contraditório. Primeiro, o fornecedor é notificado para justificar aquele preço, e daí segue o processo. E a equipe de fiscalização, sempre digo, ela é muito atuante aqui no estado, muito atuante. Eu quero aqui agradecer a sua participação, doutor Márcio Leonardo. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Meu amigo Marcos, só agradecer, né? Como eu sempre digo, isso é um serviço que se presta realmente à população. As explicações aqui gera muito serviço no PROCON, muita gente que chega lá todos os dias dizendo: eu escutei no rádio isso, e aconteceu comigo, e vão abrindo processo. Então, é realmente um serviço público esse que é prestado aqui. Então, eu agradeço em nome da população.